No ar, a sua rádio de bolso, a rádio no seu celular. Olá pessoal, o nosso programa Rádio de Bolso já está no ar. Hoje, quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024. Nós começamos o programa falando de imigração nos Estados Unidos, né? O discurso contra os imigrantes, nós percebemos e acompanhamos isso, né? Ele se espalha pelo mundo nas últimas décadas. Elegeu diversos presidentes, dirigentes políticos lá na Europa, em vários países da Europa e nos Estados Unidos, só para citar dois casos, dois locais do mundo, né? Então, o próprio Donald Trump foi eleito em 2016 e deve tentar a reeleição neste ano com a mesma pauta, com a mesma conversa, a mesma pegada. Tentar culpar os imigrantes por vários problemas enfrentados pelos Estados Unidos. Essa ladainha do Trump, ela é repetida por figuras de extrema-direita na Polônia, na Hungria, na Itália, em Portugal, na França, na Holanda, etc. Pois bem, na contramão desse discurso que é carregado de xenofobia e de racismo, o economista Paul Krugman, ganhador do Nobel de Economia, um cara extremamente respeitado no mundo inteiro, né? Ele publicou um artigo recente aí no jornal Folha de São Paulo defendendo a imigração lá nos Estados Unidos. O artigo está liberado apenas para assinantes da Folha de São Paulo, é intitulado Imigrantes tornam os Estados Unidos mais fortes e ricos. Então, no texto, o Krugman, ele critica os discursos dos extremistas e lembra o sucesso do Vale do Silício, onde se encontram as megacorporações de tecnologia lá dos Estados Unidos. O Paul Krugman diz um trechinho aqui do artigo, né? Ele diz o seguinte, ó: o Vale do Silício, por exemplo, contrata muitos engenheiros nascidos no exterior porque eles trazem algo adicional para a mesa. O mesmo acontece com trabalhadores em muitas ocupações que não têm muito glamour. Então eu recomendo a leitura desse texto, desse artigo do Paul Krugman na Folha, pelos dados que ele apresenta, né, que desfaz o mito repetido à exaustão de que os estrangeiros tiram emprego dos americanos, aliás, que tiram emprego de pessoas de qualquer lugar, o que é uma grande mentira, uma grande farsa repetida aí nas redes. Tá aí então o nosso primeiro assunto, imigração nos Estados Unidos, a partir de um artigo do Paul Krugman. Olha só que loucura esse segundo assunto nosso, que é bisbilhotagem, né? Todo mundo acompanhou outro dia aí um caso aqui no Brasil, né? Isso não acontece só no nosso país, né? Mas todo mundo acompanhou. É um caso que se repete de vez em quando. Um casal alugou um apartamento em Pernambuco, numa praia, e descobriu que tinha uma câmera escondida no imóvel. Detalhe, exatamente mirando a cama do casal. Uma bisbilhotagem possivelmente da vida sexual do casal, quem fez isso, né? E aí acontece o seguinte, ó. O outro caso foi registrado esses dias aqui em São Paulo, num vestiário feminino da Fundação Getúlio Vargas, que é uma universidade muito famosa aqui em São Paulo. Um funcionário de uma empresa terceirizada instalou uma câmera escondida na tomada de energia do local. O cara estava filmando mulheres trocando de roupas. Ele foi preso, depois identificado, inclusive, que ele aparecia numa das filmagens, né? É um crime aí que se repete de invasão de privacidade, ou seja, nem no trabalho ou no lazer as mulheres têm sua identidade e sua intimidade preservada. Agora, o que resta é ficar de olho quando você aluga um apartamento. Pode uma maluquice dessas, né? Pessoal, onda de calor, né? Nós já enfrentamos isso recentemente, isso está se repetindo, mudanças climáticas. Esse assunto nós estamos repetindo aqui sem parar no Rádio de Bolso, e agora é mais um que vem por aí, ó. Quem mora nas regiões centro-sul do Brasil vem sofrendo com sucessivas ondas de calor. Nós aqui da região sudeste, o pessoal do sul, né? E no Brasil inteiro tem regiões que são tradicionalmente mais quentes, mas para quem mora na região sudeste e no sul principalmente, tem sofrido muito mais esse impacto, né? Então tem mais uma onda de calor que já está em andamento e vai permanecer por pelo menos 5 dias, segundo previsão da Climatempo. As temperaturas, principalmente no sul e no centro-oeste do Brasil, devem ficar até 5 graus Celsius acima da média, ou seja, 5 a mais, né? No Rio Grande do Sul, por exemplo, a coisa vai ferver
e passar dos 40 graus aí nos próximos 5 dias. Você vai ouvir falar muito desse assunto da nova onda de calor. Até o final do ano passado, lembrando, o Brasil registrou pelo menos 8 ondas de calor. Haja ar-condicionado, ventilador, bebida, água de coco, suco e muitos cuidados, né? Agora vamos falar da Argentina, que teve uma reviravolta naquela história do pacotaço do presidente eleito e já no cargo, Javier Milei. O pacote de reformas ditas ultraliberais do presidente eleito vai voltar à estaca zero de tramitação, né? 4 dias depois de aprovado pelo Congresso. O pessoal já tinha aprovado, estava já o povo batendo bumbo lá, mas houve uma questão muito séria que é exatamente isso. O presidente Milei ficou furioso com os congressistas, né? Só que tem um detalhe, né? O partido dele tem apenas 38 cadeiras das 280 da Câmara dos Deputados lá da Argentina. A outra derrota sofrida pelo novo presidente foi que a aprovação anterior, que agora já está suspensa, né? Já havia sido reduzida. Eram 600 e tantos decretos e já tinha caído para menos da metade, isso antes dessa aprovação que agora não está mais valendo. E a Argentina então está vivendo um período caótico aí, se acentuando os problemas, principalmente a disparada de preços, né? A inflação maior, uma das maiores do mundo inteiro, né? Desde a chegada do presidente ao poder, que foi no dia 10 de dezembro passado. As derrotas do novo presidente argentino são acompanhadas de perto pelo Brasil e estão ali na mira da forte oposição que ele sofre dos peronistas e suas poderosas centrais sindicais. Muito bem, vamos agora para o último assunto do nosso Rádio de Bolso. Lembrando que é o seguinte, ontem, 7 de fevereiro, foi a passagem dos 212 anos do nascimento do escritor inglês Charles Dickens. O Dickens foi um dos maiores nomes da literatura inglesa lá da era vitoriana. Então, tá aí, ó, o Dickens, ele... Completamos, então, dia 7, 212 anos do nascimento desse cidadão, desse escritor, desse criador de grandes nomes, de grandes obras da literatura mundial. Agora tem um detalhe interessante, né? Quem leu, por exemplo, Oliver Twist, um clássico do Charles Dickens, a experiência pessoal dele inspirou a criar este e vários outros personagens. Essa obra, o Oliver Twist, lembrando, ela mostra crianças trabalhando cedo ou se envolvendo em práticas de delinquência para sobreviver na cidade de Londres, dominada ainda pelos ares da Revolução Industrial. Então, naquele clima, as crianças trabalhando em usinas de carvão, na indústria, e muito cedo, 7, 8, 10 anos, e trabalhavam numa jornada exaustiva, absurda, se vivia muito pouco naquele período. Então, o próprio Dickens, inclusive, ele deixou os estudos aos 12 anos para trabalhar numa fábrica depois que o pai dele foi preso. Então são muitas histórias, o escritor muitas vezes, os personagens nascem da sua experiência pessoal, né? Lembro aqui que o romance Oliver Twist ele foi adaptado para o teatro, para o cinema, para musicais, e tem até um detalhe aqui para lembrar, né? Tem um longa de animação chamado Oliver e Sua Turma. Ele é de 1988, fez um sucesso estrondoso entre crianças e adultos. Na história é um gatinho que faz o papel, né, do menino do Oliver Twist. É um gatinho pobre explorado por um homem sem escrúpulos e seus cães e gatos. Essa foi uma produção Oliver e Sua Turma de 88, lá dos estúdios Disney. Pois bem, mas para finalizar mesmo, né, o livro Oliver Twist é de cortar o coração. É uma obra maravilhosa do Charles Dickens, além dos outros textos, das outras obras aqui que eu posso destacar mais duas, né? Um Conto de Natal e As Aventuras do Sr. Pickwick. Bom, essas são as nossas dicas de hoje, encerrando o seu Rádio de Bolso. Eu sou o Djair Galvão e deixo aquele abraço e até o próximo programa.